Uma das cidades que tem o transporte público mais futuristas do Brasil completa hoje 330 anos. Curitiba, capital do Paraná, é exemplo em termos de arquitetura que vai desde edifícios que seguem a linha contemporânea, passando pelo Art Deco e o neoclássico. E a primeira capital do Brasil está completando 474 anos de sua fundação. Entre ladeiras e suas belas praias, Salvador é uma das cidades mais acolhedoras do país. Recebe os seus visitantes de forma calorosa e com o melhor tempero. A data não é feriado na capital baiana, mas quem estiver livre durante o dia pode aproveitar o sol e pegar uma praia. Uma sugestão é a da Gamboa, que fica ao lado do Museu de Arte Moderna, onde é possível encontrar comida e bebida com o precinho que só o baiano tem para oferecer. Na sua fundação, a capital da Bahia recebeu o nome de São Salvador da Bahia de Todos os Santos. Isso porque a primeira expedição exploratória chegou no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Depois disso, por ocasião da sua fundação, o rei de Portugal mandou fazer uma homenagem a Jesus Cristo, de modo que o nome se juntou São Salvador. Além da primeira cidade do Brasil, foi em Salvador também onde se constituiu a primeira sede da administração colonial portuguesa no nosso país, assim considerada a primeira capital do Brasil até 1763, quando a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. Conhecida principalmente pelas festas e pela sua gastronomia com influência africana, Salvador comemora o seu aniversário com música e muitos eventos culturais, variados tal como feiras de arte e exposições. Conforme a estimativa de 2017 do IBGE, Salvador conta com uma população de quase 3 milhões de habitantes, sendo uma das cidades mais populosas do país. Dentre os principais pontos turísticos da cidade tem destaque o Pelourinho, o Elevador Lacerda, o Farol da Barra, entre outros. Salvador é uma cidade com muita história e cultura. Outra aniversariante do dia é Curitiba. Embora tenha sido elevada à condição de vila em 29 de março de 1693, o povoado de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais teve início algumas décadas antes. Estudos indicam que colonizadores chegaram às margens dos rios Atuba e Bacaxere, atual zona norte de Curitiba, em busca de ouro e outras riquezas. Hoje, a prefeitura mantém o Centro Cultural da Vilinha na redondeza desse primeiro povoado. A vila, com marco zero na Praça Tiradentes, ganhou importância ao longo do século XVIII, até ser elevada à categoria de cidade em 1842 e escolhida como capital da província do Paraná, então recém-desmembrada de São Paulo em 1853. Foi no século XIX que imigrantes das mais variadas origens começaram a chegar a Curitiba, outro atributo marcante da cidade. Entretanto, foi a partir da segunda metade do século XX que Curitiba realmente conquistou as características que a tornaram conhecida no Brasil e no mundo. Uma das principais características de Curitiba é o transporte público, que teve origem na época de crescimento acelerado nos anos de 1970. Ao assumir a prefeitura, o urbanista Jaime Lerner começou a colocar em prática o projeto da rede integrada de transporte. Utilizando apenas ônibus, a cidade tem a malha de transporte público com linhas expressas que se deslocam por vias exclusivas, as canaletas, mas o projeto de Lerner não é revolucionário apenas por isso. O sistema é baseado em grandes eixos de transporte, no qual as faixas exclusivas para ônibus passam por ruas de comércios e grandes prédios residenciais, rodeadas por avenidas rápidas de mão única, uma em cada sentido. Assim, todo o fluxo de pessoas corre por estes eixos, norte, sul, leste, oeste e boqueirão. Nos anos de 1980, a rede integrada de transporte criou os terminais de integração, onde passageiros podem trocar de ônibus sem pagar outra passagem. A partir disso, a rede foi enriquecida com ônibus interbárrios ligeirinhos que cobrem grandes distâncias com poucas paradas e alimentadores nos bairros. Foi em 1991 que a RIT ganhou as inconfundíveis estações tubo.
com embarque em nível, além do pagamento antecipado da passagem, o que agiliza o serviço. Ainda assim, Curitiba é uma das maiores cidades brasileiras sem metrô. A prefeitura continua apostando nos ônibus. Parabéns, Salvador e Curitiba!